Kennedy, aproveitando, né, tipo, balanço político de 2023. Qual que foi o balanço para você? O balanço político de 2023 é muito positivo para o presidente Lula, Sakamoto. Se a gente imaginar, em 29 de dezembro de 2022, a gente tinha uma economia destruída pela tentativa do Bolsonaro de ganhar a eleição. O Paulo Guedes abriu as burras. Políticas públicas destruídas ao longo de 4 anos, né? Política ambiental, de direitos humanos destruídas e os acampamentos golpistas, que tinham cozinha industrial e suporte da cúpula das Forças Armadas para alimentar golpistas. Um ano depois, o que a gente tem? O Lula salvou a democracia brasileira e recolocou o Brasil no rumo certo do ponto de vista econômico. Tem muito problema? Tem. E há questões preocupantes? Há, como o Kupfer acabou de explicar. Mas o Lula reconectou o Brasil ao planeta, com a série de viagens internacionais que ele fez, uma agenda de prestígio. Essa política externa agora tem um eixo ambiental. Há contradições, como extrair petróleo da margem equatorial? Há, mas isso é debatido amplamente por nós todos. E estamos discutindo políticas públicas, né? Não estamos mais discutindo Golden Shower. O Lula também priorizou o combate à desigualdade social. Procurou, dentro da margem de manobra que tem, governar para os mais pobres. E tem tentado isolar a extrema-direita. Ele tem uma maioria no Congresso? Tem. É uma maioria sujeita a chuvas e trovoadas? É. Há problema? A gente acabou de ver, como na questão da desoneração da folha de pagamento, e o Cooper ele explicou bem. Ao colocar o dedo nas desonerações, é uma coisa positiva que o Haddad e o Lula fazem, porque isso significa abrir mão de recursos a favor de determinados setores. Nada contra se for bem utilizado. Nessa questão da folha de pagamento, é um argumento falacioso. Eles não entregaram o que foi prometido. Então a imprensa cobra rigor fiscal do Lula e do Haddad, mas ao mesmo tempo quer um benefício em causa própria. Tem que viver com essas contradições. Do ponto de vista geral, o Lula termina um ano muito bem. Se imaginar que em 2023 tinha acampamento golpista, política pública destruída e o Brasil, a economia estava como estava, a gente termina 2023 com uma relação melhor com o Congresso Nacional, reconstrução de políticas públicas. Qual que é o desafio agora? Combater a desigualdade social. Isso passa pelo quê? Buscar espaço no orçamento para priorizar os projetos dos mais pobres. E os ricos têm que pagar mais essa conta. Bancar uma política ambiental progressista, né, com a Marina Silva à frente do Ministério, e isolar a extrema-direita. Desse balanço, o que eu destaco de negativo é a relação com as Forças Armadas. As Forças Armadas, os militares, nunca estiveram tão fracos na virada de 2023, de 2022 para 2023, como estavam tão fracos como estavam em 1985. Nunca estiveram tão fracos em 38 anos de redemocratização, porque eles apoiaram uma tentativa golpista. Aquilo que aconteceu em 8 de janeiro só aconteceu porque houve conivência da cúpula das Forças Armadas com os acampamentos golpistas. Aquele pessoal não desceu de Marte, não. Eles estavam acampados no QG do Exército aqui em Brasília e foram destruir as sedes dos três poderes. E o Lula, com o José Múcio, que tem uma visão de contemporizar demais, me parece cometer um erro aí. A gente perdeu uma oportunidade de enquadrar as Forças Armadas no papel constitucional que elas têm, que é de bater continência para a vida civil. Eles não são tutores da vida civil. Eles têm uma função constitucional e têm que obedecer ao comando civil. Então, eu acho que esse é a oportunidade perdida, infelizmente. A gente continua permitindo uma mentalidade golpista nas Forças Armadas. Houve algum avanço? Houve. Né? O comandante do Exército ajudou de alguma maneira? Ajudou, mas foi ele quem comentou que, infelizmente, o Lula havia vencido a eleição. Então, ainda existe nas Forças Armadas uma mentalidade golpista. Mas se a gente fizer um balanço político e econômico, o Lula termina o ano muito bem. Ele salvou a democracia. Se a gente não tivesse o Lula, seria muito difícil derrotar a extrema-direita e derrotar o Bolsonaro, que é a pior coisa que aconteceu para o Brasil entre 2019 e 2022. E aí reconstruiu políticas públicas, reconectou o Brasil ao mundo. Acho que o desafio é esse, Sakamoto: isolar a extrema-direita para fortalecer a democracia, bancar uma política ambiental progressista e priorizar o combate à desigualdade social. Esses são os desafios aí para o resto do mandato do presidente Lula.